Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha nós aqui no Maracanã. Deixa eu rodar aqui. Olha quem que eu achei aqui que ele está admirando. Será que ele faz parte da história do Maracanã? Lógico que faz. Vem cá, meu amigo Dé, o Aranha, o cara que tem amanhã. É, malandro, desse Maracanã aqui não. Não, mas do É. tradicional velho Maracanã. Meu amigo, eu sou do tempo que... Você jogou aqui a primeira vez que ano? Que Dandão jogava no Andaraí, malandro, que nem Maracanã Dondon tinha. jogava no Andaraí? Jogava, cara. Sabe quem me contava essa história? Doutor Valé de Perry. É, gente finíssima, né? Caramba, fumou até os 92 anos, aí um dia eu falei assim, mas doutor Valé, o senhor parou de fumar? Ah, tava dando uma tossezinha. É, malandro. Nós estamos aqui, né, Wellington, no saguão do Maracanã, até porque daqui a pouquinho a gente vai fazer o jogo do Flamengo, cara. Jogo do Que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, né? Então, porque a gente... É engraçado como, viu gente, todo mundo que encontra o Dé quer falar de Vasco da Gama. É. O Roger Flores veio falar com ele. Quem mais? A gente estava falando na cabine. E assim, eu tenho que Mas não é aproveitar. coisa boa, não. Eu encontrei com o Roger, a gente Então. levou uma resenha. E não foi para falar coisa boa, não. Que é completamente diferente do Vasco que eu conheço. Aquele, Essa que é a aquele seu verdade. Vasco, aquele não Vasco tenho, que não. você jogou, Não tem mais, não. ele ainda não voltou a ser. Não, malandro, e já bota aí pelo menos de 15 anos para cá, no mínimo, né? E nós estamos falando a mesma coisa de Maracanã. Isso aqui é uma casca do Maracanã. Não é aquele Maracanã maravilhoso, 200 mil pessoas, daqueles clássicos. Eu, por exemplo, Você jogou joguei aqui com- Vasco e Flamengo, 176 mil pessoas. Nossa Senhora. Não é? O maior E o público Maracanã aqui, dividido, né? Dividido. O maior público aqui é um jogo do Campeonato Carioca 63. oficial, não é? Fla-Flu. Parece que é 181 mil pessoas, claro. E da seleção foi Brasil e Paraguai. 69. E o não oficial é aquele da Copa de 50. Ah, Que sim. dizem que teria Mais de 200 mil pessoas, e é muito possível. Porque se eu joguei com 176 mil pagantes, Na época. pagantes, são pessoas, não era o que estava Nem no divulgava presente. o presente. Não, Os pô. caronas não eram divulgados. E eu me lembro que por cima da marquise do Maracanã estava coberto de pessoas, né? Então, Wellington, isso aqui é história. Vamos falar do presente aí, que eu acredito que a maioria das pessoas que estão ligadas aqui na Eu gente... sei, mas antes eu tenho que te fazer uma pergunta. Você fazia gol, gostava de fazer gol no gol da esquerda ou no gol da direita? não era nenhum desses dois gols, porra, que tem hoje. Daquela Mas eu fazia época. nos dois. Nos dois. Fazia nos dois. É curioso que o gol de gelo e o gol de areia, os dois foram feitos no mesmo gol, na mesma baliza. Mas fiz gols de tudo quanto é jeito. O gol do Roberto, um antológico, já foi do outro lado. Aquele do chapéu, que eu estava presente. Que para nós que quando estamos na cabine é o gol da esquerda. E você fez o gol do gelo e o gol da areia no gol do lado direito. Isso aí. Pelo menos o Maracanã não mudou, não ficou de lado, né? Na mesma direção, aquela coisa toda. Mas, Wellington, não é nem parecido com o Maracanã de antigamente. É verdade. Agora, Dé, o Vasco nos deixou uma boa impressão no jogo com o Galo. Você gostou? Gostei desse jogo propriamente. Talvez tenha sido o melhor jogo do Vasco na Copa do Brasil. Ah, com certeza. Não é isso? Mas aquilo ali era uma competição diferente. De uma competição que você tem turno e retorno. Aquilo era um torneio. E num torneio você tem a possibilidade de ir bem. Agora, para você ter um campeonato, ida e volta, longo, você precisa ter elenco, você precisa ter qualidade, você precisa ter uma série de coisas que, de repente, num torneio você não precisa ter. Mas, olha, o Vasco na Copa do Brasil chegou onde poderia ter chegado. Foi um milagre já chegar onde ele chegou, com o elenco que tem. E, inclusive, ter eliminado o Fortaleza, que muita gente achava que ia dar o time cearense, até pelo momento do Fortaleza. Mas vamos lembrar que todos, no começo da temporada, estavam envolvidos em algumas competições. O Vasco não.
O Vasco só tinha o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Só. Os outros não, envolvidos em outras competições. Então, para o Vasco, foi um pouco mais tranquilo. E por muito pouco, ele não conseguiu o objetivo dele, que era levar sempre os pênaltis. Vamos lembrar que o Vasco, à exceção do Marcelo Dias na primeira rodada, os outros todos foram conseguindo a classificação de uma forma milagrosa, empatando o jogo em acréscimo e o escambau e ganhando nos pênaltis, né? Com o Léo Jardim sendo um grande protagonista. E apostou tudo nisso. E poderia ter vencido, poderia ter perdido, mas vamos falar de Vasco em relação ao que ele está se propondo a fazer. O que é o Vasco aí em relação ao Campeonato Brasileiro, que eu acho que era o grande campeonato e tinha que ser o grande campeonato do Vasco. Então, ele voltou a vencer depois de 7 jogos. Não fez um grande jogo contra o Cuiabá, mas somou 3 pontos. Bom, Né? o Vasco estava com 37 e chegou a 40, né? É um campeonato meio atípico. Eu acho que você não vai precisar de 45 pontos para se livrar do rebaixamento, não. Vai ser menos. 42. Eu acredito que com 42, de repente, não cai. De repente, até com 40, tu não cai. Mas para quem já está com 40, mais uma E vitória. ótimo, Vitória claro. segunda-feira contra o Bahia já tira um peso, né? Wellington, e uma perspectiva, uma possibilidade, por que não, de você chegar e ficar ali numa posição intermediária, com um pequeno milagre, coisa que o Vasco tem contado ultimamente, pode de repente buscar aí uma pré-Libertadores, alguma coisa nesse sentido, porque para mim, classificar para a Sul-Americana, o Vasco vai conseguir, porque também não é muito difícil acontecer isso. Basta você não ficar ali agarrado na zona de rebaixamento, não é isso? Me parece que só o primeiro fora da zona de rebaixamento que não tem vaga, não é isso? Então, malandro, o Vasco vai ficar ali, eu acredito que em posições aí de 10º, 9º, quem sabe até um 8º aí. Agora, eu queria te perguntar sobre Coutinho. Felipe Coutinho, que chegou muito badalado, a gente conhece o potencial dele. O cara não ficou tantos anos na Europa, principalmente jogando em clubes de ponta como o Manchester United, de Bayern, de Munique, em Barcelona. E hoje ainda não pegou no tranco, é isso? Eu acho que vamos ser mais direto. Decepciona. Te decepciona? Me decepciona, pelo menos até agora. Esperava muito mais. Quem não me decepciona é o Payet. Já é um jogador bastante veterano, essa coisa toda. Mas, tecnicamente, talvez esteja melhor até do que o Felipe Coutinho. Porque ainda me decepciona, como decepciona a formação do elenco do Vasco. É muito limitado. É um meio-campo. Você esperava mais, pelo dinheiro que foi investido. Sim, pela janela, que foi muito mal feita. Há um monte de jogadores aí que eu não vou citar nome, para não me tornar repetitivo, para não ficar pensando que eu estou perseguindo o jogador. Há jogadores no elenco do Vasco que jogaram agora o último jogo, que não têm condições nem de jogar no time de Pereba. Do meu time de veterano, com os boi cansado, não tem lugar. Muitos e muitos jogadores que custaram uma graninha razoável estão tomando o lugar, por exemplo, de jogadores muito mais promissores, que são jogadores da base. Mas como você vai fazer para colocar os meninos da base, que poucos conseguiram, nesse momento difícil do Vasco, se sobressair? Por quê? Porque o time não está montado. Como é que você vai botar os meninos para jogar num time que ninguém se entende? O meio-campo do Vasco não existe. A hora que o Paulinho, a hora que o Jair, que já deu o ar da graça, no jogo contra o Cuiabá, agora o Jair jogou 25 minutos, com um cara que joga de cabeça erguida, se precisar jogar para trás ele joga, se precisar jogar para frente joga. O Vasco não tem meio-campo, o Vasco é previsível. É o Piton fazendo cruzamento para o Verratti, é o único. O Verratti me dá pena. Aliás, eu quero fazer abrir um parênteses para falar sobre o Verratti. Eu não acho que ele vai conquistar títulos no Vasco. Não acho que ele vai ser
enfim, reconhecido como um dos maiores jogadores da história do Vasco, não vai. Mas olha, eu, Del Aranha, faço questão de chegar e dizer para todos vocês que nos últimos tempos, poucas vezes, nessa draga que o Vasco está vivendo nos últimos anos, um jogador tão identificado, que se doa tanto quanto esse rapaz dentro do campo. E não é nenhum menino, é um argentino, não é nem um brasileiro, que não tinha nada a ver com o Vasco. Ele foi conquistado por você, torcedor do Vasco, e ele fez por conquistar isso, porque é um leão dentro do campo. É limitado tecnicamente. Ô Dé, e você está falando, eu me lembrei aqui, estava na transmissão do Vasco e Atlético, e quando o Galo se classificou, todos comemoraram muito, não era para ser diferente, e Verratti caiu nos prantos, e foi consolado pelo Milito, outro argentino, que é o técnico do Galo, que foi o abraçá-lo. E esse bonito, gesto, foi muito bonito. Se ele já conquistava Vascaínos, ele conquistou mais Vascaínos ainda. Não tenha dúvida. Demonstrou o caráter, a dignidade. Olha, não gostar de perder, ninguém gosta. Mas você tem que saber perder. Mas, olha, também tem a gratidão, tem a emoção. Você vestir a camisa do clube, que era assim antigamente. Esse tipo de coisa que o Verratti fez, nós fazíamos. Sim. Por quê? A gente queria e precisava e lutava pela vitória. Hoje, os jogadores são mais mecanizados, né? Os salários são altíssimos, né? Não tem aquele compromisso. Se ganhar, ganhou. No final do mês, o saláriozinho deles tá lá. Saláriozinho era o nosso. Esse monte de grana que esses caras recebem hoje. Por isso que o Verratti, ele já está no coração do Vasco. Mesmo que não conquiste grandes títulos, essa meninada de hoje aí, mas já vão lembrar. Pô, aquele Verratti, hein? Não tem como lembrar de outros, né? De outros grandes jogadores, por exemplo, como Célio, né? O próprio Roberto Dinamite, e tantos outros aí. Del Aranha. Não, eu até que não era o rei da cocada, não, mas fazia o meu comercial. Sim, né? Mas você dava conta do recado. Conquistamos grande título na história do clube, né? Essa porra toda, mas de qualquer maneira, Wellington, o Vasco precisa de uma reformulação completa. Melhorar o seu departamento de futebol com o pessoal de buscar novos jogadores, valorizar alguns jogadores que tem na base, mas calçando o time para isso. O Vasco é técnico, o Vasco é de disputar título, não é de participar de campeonato. E com esse elenco, com esse time que tem aí, o jovem e talentoso Paiva, ele não pode fazer nada. Fica sendo criticado, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que valorizar esse rapaz, porque ele, na hora que o bicho estava pegando, um sufoco do peru, em que grandes técnicos aí, consagrados, com o nome do cacete, não fez 20% do que ele fez, não é? Eu compreendo. O torcedor, ele reclama pra cacete do Léo Pelé, por exemplo. Não adianta reclamar do Léo Pelé. A zaga melhor que o Vasco tem hoje, vou falar para você, é João Vitor e o Léo. Sabe por quê? Porque são rápidos, são velozes, são jogadores que têm pelo menos... Mas, como qualquer um, falha. O Léo falhou. O Jardim comeu um frango debaixo da perna diante do São Paulo. Porque são seres humanos, não é? Pode ser que o Vasco contrate outros melhores lá na frente, pode ser. Mas, no momento, para mim, são os dois melhores. Agora, o Vasco tem um time guerreiro, lutador, que come grama. Mas futebol não é só isso, Hélio. O Vasco não é só isso. O Vasco, com todo respeito, ele precisa mostrar muito mais, porque ele tem milhões e milhões de torcedores. E vocês, torcedores do Vasco, eu estava lá agora, diante do Cuiabá. Tinha 18 mil de 20 possíveis. Vocês estavam lá com uma chuva filha da mãe, difícil chegar no estádio, vindo de uma eliminação. Tinha 18 mil pagantes lá em São Januário, só 20, completamente cheio e lotado. Isso é um amor, rapaz, que vocês, torcedores do Vasco, demonstram a esse time limitadíssimo, diga-se de passagem. E aí, o que você achou da opinião do Der?
Comente aí, pode cornetar? Pode cornetar, agora vai cornetar o cacete. Se me cornetar, malandro, olha lá. Mas pode cornetar, parceiro, eu não ligo não. Se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC. Paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. E vocês estavam pedindo a volta do Del Aranha. Cadê o Dé? Cadê o Dé? Tá aqui o Dé. É a volta ou a revolta do Del Aranha? A revolta. Grande, Wellington. Um beijão pra tu, meu parceiro. Você também. Do Maracanã, Del Aranha. Fez e o muito Wellington bom Campos. aqui, cara. Ah, garoto.